mulheres que brilham, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série Mulher, Atitudes que Conectam. E vocês têm gostado da série? Eu espero que sim. E se não viram os 2 primeiros episódios, que a gente falou sobre oração, foi o primeiro, porque oração é o primeiro passo, né? Sempre nossa primeira atitude deve ser oração. E a oração nos conecta ao Senhor e nos conecta às pessoas. Então, se você não viu o primeiro episódio, volta lá e dá uma olhada. Também no segundo episódio nós falamos sobre o invocar. O invocar também nos conecta ao Senhor. Nos traz a presença do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Então, hoje, nós estamos aqui para dar continuidade, a ver mais uma atitude que nos conecta a Deus e às pessoas, que é o ofertar. E para compartilhar com a gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, Odete Veras. Muito bem-vinda, Odete. Obrigada, eu que me sinto honrada de poder participar e trazer um pouco de encorajamento e falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Nós estamos muito contentes com a presença da Odete. A Odete, para quem não sabe, ela trabalha no projeto Arca há mais ou menos 10 anos, né, Odete? E o projeto Arca, ele é um projeto que cuida de missões no exterior. Então, lida diretamente com ofertas. Sim, né? Isso mesmo. É um trabalho que precisa de ofertas, que se mantém com ofertas, sim, né, Odete? Sim. E a Odete tem mais de 30 anos. 40 anos, né? Porque desde 1980, quando eu me converti. Muito tempo de experiência com o Senhor, de consagração ao Senhor. Então, nós hoje vamos bater um papo sobre ofertas. E eu estava dando uma olhada, Odete, no significado da palavra oferta. Sim. Foi um estudo rápido que eu fiz e um dos significados, né, do hebraico. Sim. Eu não vou falar a palavra no hebraico, porque eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos assim, Minshan. Minshan. Isso. Eu não sou especialista, né? Não falo grego. Mas a palavra Minshan, ela significa, uma das traduções é presente, que foi a que eu achei a mais bonita tradução, né? Tem outras que é oferta de manjares, dom, mas um presente, oferta é um presente para Deus. E a palavra oferta na Bíblia, ela é citada em mais de 200 vezes no Velho Testamento. Isso. E então a gente vê que o ofertar é um presente, é uma dádiva que a gente dá para alguém, né? Você faz uma oferta, você presenteia alguém, né? É o ofertar. Quando você ama, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de dar um presente para ela. Sim, E aí a gente, olha, você conhece aquela pessoa, você quer agradar a pessoa, você quer honrar aquela pessoa, você dá um presente não é com dó, né, querendo reter, não, você presenteia a pessoa porque você quer agradar a pessoa, né? Exato. Voluntariamente, né? Com alegria. Com alegria, verdade. Li, é interessante essa questão, né, que você está falando de ofertar. Um dos primeiros exemplos de oferta na Bíblia, e o mais lindo, é Deus. Ele fez uma oferta maravilhosa, né? O que será que Ele ofertou para nós? Né? Ele ofertou o próprio Filho dele. Sim. Que presente é esse? A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus quando Ele nos reconciliou consigo mesmo, né? E Ele nos deu um grande presente, que é o seu Filho. Em João 3, versículo 16. Todo mundo conhece. Quem não sabe, né? O que fala João 3,16? Pode ler? Pode ler. Fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? A gente está falando de doação, de dar um presente, que é o significado da palavra ofertar, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, nós temos um grande exemplo que é Deus, né? Ele nos amou e por isso ele ofertou o que ele tinha de melhor por nós, né? A gente talvez não tenha coragem de ofertar, né? Talvez nem menos, nem tanto, nunca chegaríamos a ofertar o nosso filho, e às vezes a gente mesquinha com Deus com algumas coisas, né, desnecessárias. Então, a gente precisa, Deus também quer deixar um exemplo para nós, né? Ele ofertou, aí você fala assim, mas é Deus ofertou, mas será que a gente não tem algo para ofertar? Né? Fica essa pergunta. E ele, assim, a origem desse ofertar foi o amor, né? Sim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho, né? Então, assim, nós, por amarmos ao Senhor, nós podemos ofertar ao Senhor, né? Então, a gente vê que a origem é o amor, né? A origem é o amor, a origem da oferta é o amor. Quando a gente oferta a Deus, a gente deve ofertar em retribuição a esse amor, né? Uma forma de gratidão, né? Por amar ao Senhor e por ser grata, né? Por Ele ter nos amado primeiro, nós então nos ofertamos ao Senhor e ofertamos todas as coisas que nós vamos falar aqui, né? Exatamente. Odete, e onde na Bíblia assim fala sobre o ofertar? Você pode compartilhar com a gente. Eli, eu trouxe aqui três pequenos exemplos bem rápidos sobre ofertar, né? Primeiro, a gente já falou, que o Deus ofertou o que ele tinha de melhor. Ele como exemplo, mas tem um outro aspecto que a gente poderia ver alguns tipos de oferta. Que é o que você tem de mais precioso, né? É o seu filho? Seu filho é muito precioso, mas você tem algo ainda mais precioso. O que é que você tem de mais precioso? É a sua própria vida, é o seu próprio ser, é a sua pessoa, não é? Então, ofertar a si mesmo a Deus. Deus Ele se deu por nós e nós nos entregamos a Ele, né? Por isso que ele fala lá, aquele que crê que naquele presente que Deus deu, ele será salvo. Então, se eu creio, eu entrego a minha vida para Ele. Ele, se crê, automaticamente me leva de volta a Deus. Então, a gente precisa ter esse aspecto de você ofertar a sua vida. Um dia você recebe o Senhor, se consagra a Ele. Mas essa oferta, ela é diária. Né? A gente tem que se ofertar ao Senhor todos os dias. Ter momentos especiais com o Senhor, de que você vai se ofertar a Ele ali, né? Então, esse primeiro aspecto é o que mais a gente tem de mais importante, nós vamos entregar para o Senhor, né, que é a nossa vida. O segundo aspecto que a gente pode tratar também é sobre o nosso tempo de oração. Né? A gente, tendo comunhão, a gente viu que, às vezes, tem irmãs que se sentem assim, eu não consigo ofertar, eu não trabalho, eu cuido de casa, do menino. Mas isso aí já é uma oferta, né? Quando a gente está dedicando ao nosso lar, não deixa de ser uma oferta. Mas, enquanto você está ali, irmãos, você pode ofertar também ao Senhor o seu tempo de oração. Né? Porque a obra não precisa apenas de bens materiais. A gente precisa ofertar também a oração. Então, oferta bens materiais, você oferta oração, você oferta a si mesmo. Então, tem muitas coisas para a gente ofertar. Um ponto no Novo Testamento que eu estava lendo sobre o ofertar, em que Paulo encoraja os coríntios a ofertarem. Né? Em 2 Coríntios 9:7, gostaria de trazer para vocês, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nessa linha aí que a gente está compartilhando, né, de dar com alegria, retribuir o amor, né, do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E aí Paulo aqui encoraja aos coríntios a darem com alegria. E aí a nota de rodapé aqui da Bíblia da Mulher fala assim: o que dá com generosidade não precisa temer a destruição, pois quem dá recebe em retorno presentes desproporcionais ao que foi dado.
Cristo ama aos que dão com sinceridade, não relutantes, sendo espontâneos, não sob compulsão, e ofertando com alegria, não por obrigação. Ele não vê a quantidade, mas o coração. Sim, né? Então, o Senhor está trabalhando o nosso coração por meio das ofertas. Né? E aqui Paulo está encorajando, né? Dê com alegria, porque o Senhor vai te retribuir muito mais. E a gente não oferta, né, nem pensando na retribuição, mas você pode descansar, né? Que com certeza o Senhor vai retribuir. Exatamente. Né? Você me fez lembrar um versículo, um assunto, porque às vezes tem um questionamento, né? A gente já ouviu bastante esse tipo de questionamento de algumas pessoas falando: mas Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de bens materiais, Deus não precisa de dinheiro. Não precisa, tudo é dele. Só que Ele quer nos ensinar várias coisas. E é Ele mesmo quem ordenou, é uma ordem, ordenou a oferta. Eu queria ler para vocês Êxodo 5, versículo 4 a 6. Diz assim, ó: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Né? Ele falou ele falou a Israel o que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Olha o que Deus quer. Ele ordenou, mas tem uma condição do coração, né? Sim. Ele quer que você oferte voluntariamente. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Aí ele vai citando aqui algumas coisas que era o que na época, né, nesse momento aqui, era o que eles usavam e o que eles poderiam ofertar. E era o que aqui o tabernáculo era usado no tabernáculo para edificação, né? Para edificar o tabernáculo era usado todos esses materiais. Então, o que Deus quer? Ele quer o nosso coração, que é aquilo que você acabou de falar, né? Sobre ofertar com alegria, de forma voluntária. Sim. Quando a gente pensa no que Deus fez por nós, e aí você pensa assim, o que Ele pede é tão pouco ali. Sim. O que a gente oferta ao Senhor é tão insignificante, né? Se a gente comparar o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele deu por nós, é insignificante. Então, assim, mas Deus precisa de dinheiro? Precisa, porque a obra dele é mantida com dinheiro, não tem jeito, né? Sim. E aí, na minha experiência, você falou, né, dos 40 anos que eu me converti. A minha experiência é que eu ganhei essa questão de ofertar. 40 anos, foi em janeiro de 1980. Muita experiência com o Senhor. Então, e eu ganhei tanto isso como uma realidade para mim. Eu nunca deixei de ofertar. Nesses 40 anos, eu nunca deixei de tirar minhas primícias e trazer a casa do Senhor. E isso eu só vi bênção do Senhor na minha vida, entendeu? E isso eu ensinei aos meus filhos, e hoje os meus filhos ensinam para os filhos dele. Então, a gente leva isso para frente. É uma bênção você participar da obra, né? E a outra questão que Deus precisa da obra, que é a outra parte da minha experiência dos 10 anos que eu trabalho com missões, é que nós vemos ali pessoas que têm a experiência, que eu falei anteriormente, de ofertar a si mesmo. Irmãs, nós temos famílias, temos casais, né? Temos crianças que nasceram no exterior, saíram daqui. Tem uma família em Goiânia que foi o casal para lá e nasceram 2 filhos deles na África. Vocês não têm noção do que eles passaram, né? É uma história assim que você chora de saber o que eles passaram. Mas eles consagraram a Deus a vida deles. E quem tem suprido eles todos esses anos? São as ofertas, porque eles deixaram o trabalho deles. Eles deixaram a família deles aqui, os pais, né, os irmãos, a igreja que eles estavam, para
pregar o evangelho, que o que a gente tem visto que é o que está no coração de Deus. Então, Deus precisa de pessoas consagradas, que leva esse evangelho de maneira integral, não que a gente, onde está, a gente não vá pregar o evangelho, que você, né, o evangelho pode ser pregado a todo momento, em qualquer lugar que você esteja, mas tem essas pessoas que se dedicaram a passar as fronteiras e levar esse evangelho. Mas eles deixaram a vida deles. São irmãos formados, né? Irmãos que têm muito estudo, mas eles deixaram. Outros sim, uns têm estudo, outros não, mas ofertaram a vida deles para o Senhor. Sim. Então, a gente precisa valorizar esses irmãos. Né? Aquela irmã que estava falando que eu não trabalho, eu não posso ofertar. Ore por esse casal. Né? Ore por essa família, por esse jovem, tantos jovens que foram para fora para pregar o evangelho. Então, dedique seu tempo de oração, oferte a sua oração a esses irmãos. Eu não consigo ofertar materialmente, então oferte a sua oração. Eu posso ofertar materialmente, então faça a sua oferta. Irmãos, é com muito temor e tremor que a gente administra os valores que chegam na nossa mão para passar a esses irmãos. E é com muita responsabilidade que a gente faz isso. Então, assim, e a gente, quando você vê os frutos, a gente vê a igreja crescendo, né? Tem o Instagram do Projeto Arca, e sempre tem testemunhos lá, você fala assim, poxa, eu tenho parte nisso aí. Né? Então, tem esses aspectos da oferta, né? Ofertar a si mesmo, ofertar o seu tempo de oração, ofertar os seus bens materiais. Sim, e essa atitude de ofertar, né? Porque é uma atitude, ninguém vai te obrigar a ofertar, mas se você tomar a atitude de ofertar, você vai estar se conectando a esses irmãos que estão lá, né, servindo, se consagrando ao Senhor de tempo integral e se conectando àquelas pessoas que eles estão levando a palavra. Exatamente, é isso né? mesmo. Então, e você está levando mais pessoas a se conectarem ao Senhor. Está vendo aí, irmãs? Mais uma atitude que nos conecta a Deus e nos conecta às pessoas. Exatamente, é isso. Né? Então, o ofertar é isso, né? Você oferta seu tempo, você oferta sua energia. Exatamente. Você oferta sua oração, seu tempo de oração. Você oferta seus bens materiais. Né, de uma forma de declarar o seu amor ao Senhor, né, e uma forma de você se conectar a Deus, se conectar às pessoas. E essa atitude de nos conectar a Deus e às pessoas por meio da oferta mostra onde está o nosso tesouro. Né? Quando é interessante, eu estava refletindo com relação às ofertas. E assim, como que quando a gente oferta, a gente se envolve, a gente passa a orar mais. Todas as vezes que houve alguma frente, alguma necessidade, e que os irmãos levantaram e que eu ofertei, eu passei a orar mais por aquele assunto. É verdade. E quando a gente oferta para uma família específica, nesse momento de pandemia que a gente está passando, muitas pessoas passaram necessidades, né? E aí a gente aqui busca suprir as necessidades um dos outros, que é uma forma de oferta. Você oferta para a obra do Senhor, mas você também oferta a assistência aos santos, verdade. Né? E aí, quando você oferta também assim para as pessoas, você passa a orar mais por essas pessoas. Então você vê que a oferta realmente nos conecta, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você oferta seu bem, você oferta o seu recurso e o coração vai junto. É verdade. E aí você passa a orar mais por aqueles itens, né? Então, a gente só tem que encorajar realmente, né? Todas as irmãs a ofertarem, né? A ofertarem. Se você não trabalha, se você não tem uma renda, aposto que você tem algum dinheirinho para ir fazer a unha de vez em quando. Com certeza. Pode ofertar uma parte disso aí. Mas o principal é o nosso coração. Né? Se o seu coração está envolvido com as coisas do Senhor, você vai ofertar seu tempo de oração. É verdade. Né? É isso Amém. mesmo, Li. E a gente queria encorajar, irmãs,
Isso é um fato, né? Isso que a Ali compartilhou, dessa conexão. Deus ofertou, existem várias conexões aí, né, na verdade. Deus se conectou a nós pelo seu Filho, nos dando a Ele o seu Filho, o seu presente. Que presente maravilhoso. Nós retribuímos entregando a Ele a nossa vida. Quando a nossa vida vai, o nosso coração vai os nossos tempos, vai o nosso recurso, vai a nossa oração, vai a nossa energia, vai a nossa alegria, vai tudo junto, não tem como separar. E vai junto essa conexão com as pessoas. Sim. Né? Porque quando você supre, por exemplo, igual você falou sobre ofertar, suprir uma família, essa família, eles vão falar. Sim. Eles vão falar para alguém, gente. Eles ofertaram para mim na hora que eu precisava, né? Às vezes faltou uma manutenção da casa, um alimento, e ele vai falar. Sim. Né? Vai servir de conexão dele com outra pessoa. Sim. Então, a gente se conecta àquela família se conecta a outra família. Né? Na igreja primitiva tinha essa experiência de as pessoas ficavam olhando o jeito que a igreja primitiva vivia, falava assim, ué. E muitos se convertiam pelo comportamento deles, né? Pelas atitudes que eles tinham uns com os outros. Eu quero isso também. Então, não deixa de ser um testemunho e gerar frutos, né? Conecta nós com Deus, conecta a gente com as pessoas e as pessoas com outras pessoas. Olha que conexão poderosa, maravilhosa. Maravilhosa, por meio do ofertar. E não precisa ter medo, né, Li? Sim. Em Mateus, peraí. É o último versículo, gente, é sério. Mateus 6, versículo 31. Olha que lindo. Olha que encorajamento que o Senhor faz para nós. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Deus está acalmando a gente. Ou, o que eu vou vestir? Porque os gentios, né, os incrédulos, as pessoas que estão aí sem esperança, é que tem esse sentimento. Ele está falando aqui para quem? Não está falando para as pessoas lá fora, está falando para a gente. Está falando para você, irmã, não precisa ficar inquieta. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Ora, Deus não sabe que você precisa? Sim. Claro que Ele sabe. Aí Ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, assim, não precisa ter medo, né? Ai, mas eu só tenho esse dinheirinho da unha. Meu Deus! Nelly, mas é só o dinheiro da unha. Mas o Senhor está falando assim, me dá. Lembra da oferta da viúva? Sim. Eu só tinha uma moedinha, e o Senhor... E ela deu com alegria, né? Sim. E o Senhor, de todos que estavam ali, Ele falou assim, ela deu a maior oferta. A melhor oferta foi dela. Então, não precisa ter medo, porque o Pai sabe o que você precisa, irmã. O Pai sabe o que a sua família precisa, o que o seu filho precisa. Não precisa ficar com medo, tá? Quando o Senhor falar para você ofertar, vá lá e oferta. Pode ficar tranquila que Ele sabe o que você precisa. É verdade. Eu lembrei da oferta do rapaz, lá na multiplicação dos pães. Os 5 pães e os 2 peixinhos, Não, né? Que experiência. Estava a multidão ali com fome. E aí, se ele falasse assim, eu não vou dar esses 5 pães, esses 2 peixinhos, não, que eu trouxe para mim, para minha família, vou dividir, a gente vai ficar com fome aqui, para que eu vou dividir? Vai ficar todo mundo com fome, porque não dá para ninguém. Se ele tivesse analisado assim, exatamente, né? E ele teria... e o Senhor não teria feito um milagre que fez. Gente, o Senhor multiplicou aquela oferta daquele rapaz. O rapaz ofertou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. O Senhor alimentou a multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios. Olha, 12 cestos, né? Então, assim, o efeito multiplicador da nossa oferta é espetacular, porque você oferta aqui, por exemplo, aqui para as missões, né, para o projeto Arca, por exemplo, você oferta ali para os irmãos que estão lá
olha o efeito multiplicador dessa Verdade. oferta. Você está sustentando uma família que está lá, porque ela está pregando o evangelho e está salvando outras famílias. Sim. Então, o efeito multiplicador que o Senhor faz, primeiro Ele quer trabalhar o nosso coração. O alvo do Senhor é o nosso coração. Exatamente. Né? E aí, Ele aproveita que precisa de recursos materiais para a obra, trabalha o nosso coração e ainda alcança muita gente. Né? É muito completo, né? É muito completo. Então, o Senhor é maravilhoso, amadas. Então, esse é o meu sentimento, né, de ofertar, porque o Senhor quer trabalhar em mim. E segundo, eu quero que o Senhor conte comigo, Amém. com a minha pessoa, Amém. com o meu coração. Eu quero me consagrar ao Senhor completamente. Então, eu me oferto ao Senhor, oferto o meu tempo, oferto os meus bens ao Senhor, em Exatamente. retribuição ao amor Amém. que Ele deu por nós. Né? O Amém. amor que Ele tem por nós, o cuidado que Ele tem por nós. E como você falou, a gente não precisa ficar preocupado. Não precisa. Acho que é Paulo também que usa o exemplo do semeador, o próprio Senhor. Não estou lembrada da referência bíblica, mas ele fala, quando fala que a semente, né, o semeador, ele lança a semente, o efeito daquela semente ali, né, que vai produzir muito mais. Ele lança uma semente, Exatamente. vai produzir muito mais frutos. Né? Então, a oferta ela é comparada com o semeador, né? com o agricultor, na verdade. E aí, quando a gente lança sem ansiedade, sem preocupação, né, o Senhor, então, pode multiplicar. Né? Pode produzir muito mais. Então, é isso, amadas. Esse é o sentimento que a gente gostaria de passar com vocês. Você que tem mais alguma palavra? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente... Né, é lógico que isso é um assunto que... Nossa, mais de 200 vezes. Quantos versículos teríamos para ler? Mas eu acho que se... entrar isso aí já no nosso coração, né? Que Deus foi aquele que mais ofertou, deixou esse exemplo para nós, que nós nos doamos ao Senhor, nos doamos às pessoas, quando nos conectamos com essa questão da oferta, em todos esses aspectos, né, a gente poderia discorrer vários versículos aqui e ficar muito mais tempo conversando sobre isso, mas isso aqui eu acho que é suficiente. Amém. Né? E as irmãs podem... Tem um versículo na Bíblia que fala que você pode provar o Senhor. Sim. Faça a prova de mim. Faça a prova, né? Acho que é Malaquias, se eu não estou enganada, é Malaquias. Faz prova. Né? Se eu não derramar bênção sem medida sobre vós. Né? Então, não precisa, irmãos. E outra coisa, não fazer troca com Deus, entendeu? Eu vou te ofertar tanto, mas o Senhor tem que dar um emprego para... Faz isso, porque não é barganha. É um presente. É um presente. É um presente. Não é barganha. Você não dá um presente esperando outra coisa em troca. É porque Jacó, né? Você lembra, né? Ali da história de Jacó, vocês já conhecem também. Então, assim, Deus não quer barganhar. Ele quer o nosso coração. Desde o início, quando Ele ordenou, Ele falou sobre você dar voluntariamente, trazer voluntariamente. Então, a gente vê claramente isso aí que é o nosso coração. Então, esquece essa... Se você pensar em fazer barganha, não faça barganha, tá, irmã? Por favor. Oferta não precisa. Voluntária. Exatamente. Oferta voluntária e espontânea. Exatamente. Obrigada, Odete. Foi muito bom. Graças ao Senhor. Obrigada, eu que agradeço. Se você também gostou dessa conversa, se sentiu abençoada por essa palavra, compartilha com suas amigas, compartilha esse vídeo. Dá um joinha aí pra gente. Se inscreve no nosso... Oferte seu joinha. Oferte o seu joinha. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, meninas. Tchau, tchau.